Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Bom, hoje eu vim aqui então para falar um pouquinho do meu TCC, né? Do meu trabalho de conclusão de curso. Eu fiz licenciatura em História na PUC Paraná, me formei em junho, né, de 2019 e apresentei meu TCC nesse mês, né? E hoje eu venho contar então um pouquinho mais para vocês. A minha área de estudo então é a Baixa Idade Média e eu estudei um tal do manual chamado Ars Moriendi. Então acompanhe aqui comigo que eu vou contar um pouquinho para vocês como é que foi esse processo e o que eu falei no meu trabalho. Bom, então vamos lá, pessoal. Como eu falei, a pedido da coordenação, vou mostrar um pouquinho para vocês como é que foi meu TCC de final de graduação. Bom, o título então era Manual da Boa Morte, um estudo das estilogravuras da obra Ars Moriendi de 1450. Eu apresentei meu TCC então em junho de 2019. Para começar meu TCC, então, o meu foco principal é a questão da morte na Baixa Idade Média. A gente já fez um videozinho falando um pouquinho sobre a Baixa Idade Média, né? Se vocês olharem lá no canal, vocês vão conseguir ver bem bacana esse contexto. E lembra que a gente viu, então, que na Baixa Idade Média aconteceu várias coisas, por exemplo, a peste negra, várias guerras, fomes. Isso fez com que o tema da morte ficasse muito evidenciado nessa cultura da Baixa Idade Média, tanto nas suas artes quanto na sua literatura, certo? Então esse foi o meu tema. Por isso que eu escolhi, né, falar sobre a morte nesse contexto. E parafraseando então uma frase do Legoff e do Tolkien, que são dois autores que eu usei bastante no meu TCC, eles falam assim: cada civilização define-se pela maneira como enterra seus mortos, pelo modo como a morte é vivida e representada. Ou seja, pelo modo como uma sociedade encara a morte, a gente consegue retirar várias características dela, certo? Bom, como objetivo, então, do meu trabalho, eu ia analisar estilogravuras da obra Ars Moriendi, né? Extraindo, então, qual que seria o imaginário acerca da boa morte. Tem vários temas que são meio complicados da gente entender aqui, né? Vocês vão falar, professora, meu Deus, o que é o Ars Moriendi? O que é imaginário? Eu vou explicar, então, um pouquinho mais para vocês o que seria isso, tá bom? Ao longo aqui da explicação, e eu espero que vocês entendam. Bom, no meu primeiro capítulo, então, o título foi O Outono Medieval e Seus Frutos, e eu comecei falando sobre o contexto. Afinal de contas, quando a gente faz um TCC em História, a gente tem que analisar uma fonte primária. A gente conversou sobre isso lá no começo do cursinho, lembra? Que a gente falou que a base, a fonte do historiador é a fonte primária, ou seja, são aqueles documentos produzidos no período que a gente analisa e dele consegue retirar informações. Só que para a gente analisar essas fontes primárias, a gente precisa entender o contexto histórico no qual elas estão inseridas. Então, o meu primeiro capítulo foi destinado a isso, a explicar qual que era o contexto, então, da Baixa Idade Média. Aqui eu coloquei o outono medieval. A Baixa Idade Média, ela também eles se referem a ela como o outono, né? O outono da Idade Média, ou seja, quando começa seu declínio, beleza? Então, o primeiro tópico foi Baixa Idade Média, né? Onde eu contextualizei um pouco o que era, contextualizei também um pouco dessa imagem pejorativa que eles colocam da Idade Média, que ela seria um tempo de declínio, de coisas ruins, mas muitas coisas boas aconteceram, muitas questões tecnológicas, muitas questões culturais fervesceram nessa época, não foi uma época só de mortes, né? E daí eu coloquei um pouquinho então sobre as fomes e penúrias, sobre a peste negra e sobre as guerras e violências. Todos os temas que a gente já acompanhou nas nossas aulas anteriores, eu sei que vocês vão lembrar. Bom, como segundo tópico então eu coloquei sobre o temor da morte, né? O temor do outono medieval. Então eu vou contextualizar um pouco de como que as pessoas viam a morte nesse período, como elas estavam encarando a morte, né? Então, antes da Baixa Idade Média, a morte era vista como um culto social. Então, várias pessoas participavam da hora da morte. O moribundo era assistido por todas as pessoas no seu leito da cama. Aí agora você vê, a gente tem a peste negra. As pessoas não querem mais estar perto das pessoas doentes, né? A mesma coisa agora da pandemia. Então, a morte, na Baixa Idade Média, ela começa a se individualizar. Enquanto antes a morte era um rito coletivo, agora a gente tem uma morte que começa a ir para a individualização, para o indivíduo. Depois disso, então, eu começo a falar um pouquinho do Sacro Império Romano Germânico e a imprensa. Por quê? Porque a minha fonte foi produzida no Sacro Império, certo? E a imprensa, então, ela começa a surgir na Baixa Idade Média, o que é uma coisa bem importante da gente lembrar.
E o meu manual, né, o Ars Moriendi, ele foi feito através dessa imprensa que começa a surgir. Então, por isso eu achei bem importante conceituar essas duas coisas. O que a gente tem que lembrar também, gente, é quando a gente fala em Sacro Império Romano Germânico, a gente tem o começo daquela contestação à Igreja Católica, certo? Isso explica muita coisa do manual que eu vou contar para vocês daqui para frente. Bom, no meu segundo capítulo, então, o nome é Ars Moriendi, o Imaginário da Boa Morte. Ou seja, vamos lá que eu vou tentar explicar para vocês um pouquinho o que é imaginário, porque ela é um conceito um pouco complicado quando a gente trata de história para entender. A gente imagina algumas coisas, certo? O nosso imaginário, ele pode ser individual, como ele pode ser coletivo. Então, o imaginário individual é meio difícil da gente constatar, né? Uma vez, por exemplo, assim, eu posso imaginar um pônei de algum jeito, ou um unicórnio. Mas, por exemplo, agora a gente está passando por um imaginário coletivo, por exemplo, o medo da pandemia. A gente imagina a pandemia, né? Todas as pessoas, né, ou pelo menos a maioria, elas acabam tendo esse mesmo imaginário. Então, é como as pessoas imaginam tal coisa, certo? Então, o imaginário na Idade Média, eu tentei ver como que eles imaginavam que era a morte. Esse foi o meu objetivo. E, então, daí eu conceituei o imaginário, né? Conceituei a imagem, porque, afinal de contas, eu usei várias imagens ao longo do meu TCC, eu analisei imagens, né? E símbolos e signos, porque para você analisar a imagem, né, você tem que analisar os símbolos que ela contém. Então, num trabalho de história, você vai começar pelo contexto, aí você vai ter que dizer quais são os conceitos históricos que você vai analisar. No meu caso, então, era imaginário, imagem, símbolos e signos. Beleza? Aí vem, então, a descrição da minha fonte, né? Finalmente, vocês vão saber o que é a dita da Ars Moriendi da xilogravura. Vou começar falando para vocês um pouquinho do que é a xilogravura para vocês entenderem. A xilogravura, então, é basicamente um carimbo, né? A pessoa pega um pedaço de madeira, ela vai lá, talha um desenho, uma escrita, passa a tinta e carimba. A xilogravura é basicamente isso, tá? A gravura é o carimbo. A xilogravura é o carimbo com madeira. Por exemplo, a litogravura é o carimbo com metal. Então, sempre que o final é gravura, é porque é como se fosse um carimbo. O que vai diferenciar o comecinho, que ele vai dizer com qual base era feito o carimbo. Se era com madeira, se era com linóleo, se era com metal, enfim. Tem vários tipos de carimbos que a gente pode fazer. Aí, a gente chega então no nosso Ars Moriendi. O que acontece? Para as pessoas da Idade Média, a morte era uma coisa muito importante. Afinal de contas, era um momento decisivo se você ia para o inferno, para o paraíso ou para o purgatório. E para isso, então, para eles terem uma boa morte, eles precisavam então que um padre estivesse ali para aconselhar, para dar as últimas bênçãos, para fazer a confissão. Só que o que a gente tem? Na Baixa Idade Média, a gente tem muitas mortes mesmo. Então a gente teve um déficit de padres impressionante. Então, na hora da morte, não tinha padres o suficiente para irem visitar essas pessoas. Fora que os que estavam vivos não queriam saber de visitar os moribundos, justamente por medo de se contaminar também. Para isso, então, durante esse período, eles criaram esse manual, o Ars Moriendi, que é o Manual da Boa Morte, traduzindo, certo? Então, era um manual que ensinava como as pessoas deveriam morrer, como seriam os últimos momentos de sua vida e como elas deveriam passar por esses últimos momentos. Aqui, então, a gente tem uma relação, né, de todas as imagens que aparecem, então, nesse manual que eu estudei. Elas são imagens assim, né? Elas, no total, elas são 11 gravuras. É sempre, por exemplo, assim, tem a tentação contra a fé e aí tem a boa inspiração do anjo, né? Então, elas são sempre divididas em pares. Elas têm uma tentação e uma boa inspiração, para a pessoa saber como que ela vai passar nesses últimos momentos, né? As tentações e as boas inspirações que ela vai receber. O manual, então, ele estava em latim, o que foi uma coisa bem complicada para mim no começo, né? Mas o professor Sérgio, de vocês de inglês, não sei se vocês se lembram, posso que sim, né? Ele me ajudou bastante nessa questão, porque ele é muito bom nessa relação dos idiomas, e ele conseguiu achar uma tradução, então, para mim no inglês. Então, foi um pouquinho mais fácil de eu fazer.
Mas olha, pegar uma fonte em latim medieval foi meio desesperador, então eu não aconselho vocês. Mas no final foi muito legal, só deu trabalho. Então ela contém texto, 2 imagens. Texto, 2 imagens, certo? O texto é sempre referente às 2 imagens que ela vai tratar. Aqui tem 2 imagens maiores para vocês compreenderem. Então ali a gente tem a tentação pelo desespero, né? E a boa inspiração do anjo ao desespero. Então aqui ele está sendo tentado a ficar desesperado por causa da morte. E eles mostram várias pessoas aqui, ó, que, por exemplo, se entregaram aos bens materiais, aquelas que praticaram assassinato. Então eles começam a mostrar os vários pecados que a pessoa realizou durante a sua vida, né? Para ela entrar em desespero, né? E acabar pecando contra a fé. Aqui, então, do lado, a gente já tem, por exemplo, o moribundo ali com Pedro, né? Com São Pedro. São Pedro negou Jesus 3 vezes. Com o cantar do galo lá, não sei se vocês lembram dessa passagem bíblica. Então, mostra essa redenção de São Pedro ao negar Jesus. A gente tem aqui o apóstolo Paulo, que caiu do cavalo, literalmente, né? Depois de não acreditar em Jesus, enfim. E daí, com todas essas personalidades que começam a inspirar esse homem a não entrar em desespero, porque por mais que ele pecou, como Paulo, como Pedro, eles pecaram, ainda assim eles tiveram a redenção divina, então era para ele se acalmar, e assim os demônios aqui começam a fugir, certo? É bem bacana de vocês darem uma olhada se vocês quiserem. Bom, como conclusão, então, do meu TCC, né, eu cheguei à conclusão que no imaginário dessas pessoas, eles pensavam que quando eles estivessem lá no seu leito de morte, quase morrendo, eles começariam a ver várias figuras, tanto religiosas quanto demoníacas, que estariam ali lutando pela alma dele para ver quem queria levar a alma, se eles iam levar para o céu, se eles iam levar para o inferno, e tudo dependeria então de como esse indivíduo se comportaria perante essas coisas. Eles também acreditavam que só o indivíduo que estava passando ali pelo período de morte poderia ver essas coisas, as outras pessoas que estavam em volta não poderiam acompanhar, não conseguiam ver, né? Era uma experiência estritamente para o moribundo. E isso mostra, então, a forte influência que o catolicismo tinha nessas pessoas nesse período. Porque elas realmente acreditavam que elas iriam passar por essas tentações, iriam ver essas coisas no seu leito de morte. Outra coisa, então, que eu tirei de conclusão no meu trabalho, né, é que o manual não servia somente para os mortos, mas também para alertar os vivos, né, do que eles não deveriam fazer ao longo da vida para não serem cobrados no seu leito de morte. Então, o medo da morte, ele não guia somente o indivíduo moribundo, ele também guia os vivos para viverem corretamente. Então, é quase que um guia moral para as pessoas. Então, aí mostra também a questão da religião, né, nessa influência de controlar como as pessoas viviam e como elas achavam que deveriam viver. E por último, né, tinha um grande temor, não da morte, eles não tinham medo de morrer, eles tinham medo de morrer de forma repentina, tipo assim, caiu morto. Por quê? Porque se eles morressem de modo repentino, eles não teriam tempo de passar por todos esses processos tanto de julgamento, né, de tentações, quanto de boas inspirações. E aí o seu julgamento seria estritamente lá no céu, e ele já não teria mais tempo de se arrepender e de provar, né, o seu valor perante a fé e a religião. Então, essas foram minhas conclusões do meu TCC, né? Bem rapidinho para vocês entenderem como é que foi. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, né, qualquer coisa que vocês queiram saber mais, eu estou à disposição. Eu vou deixar aqui para vocês o link da fonte primária, né, do Ars Moriendi, se vocês quiserem dar uma olhada. É bem bacana para vocês verem, tá bom? E eu fico à disposição para qualquer eventual dúvida que vocês tenham, beleza? Até mais, pessoal!